Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que possam estar conosco já de início. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Que bom ter os nossos amigos aqui conosco para que a gente juntos possamos aprender um pouco essa nossa doutrina e esses ensinamentos de Jesus que nos dá esta felicidade de estarmos aqui juntos aprendendo. Maria Alice, boa noite, seja bem-vinda. Eu espero que todos tenham passado por uma semana boa, tranquila, de paz e de alguma forma que nós tenhamos uma próxima semana, um fim de semana e uma próxima também, boa tanto quanto tivemos a passada. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós vamos iniciar nesta noite, como sempre fazemos, lendo uma mensagem do Evangelho de Chico Xavier. Nesta mensagem, como eu digo sempre, não é psicografada. Carlos Bacelli, convivendo com Chico, foi analisando as perguntas, foi guardando e, de repente, eis que ele lança este livro. Então, é muito importante para nós, é muito bonito e tem mensagens para nossa reflexão. Muitas. E hoje é de 149. E diz assim: estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas, mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertencem a Jesus, o Cristo de Deus. Mais uma bela reflexão para nós termos essa confiança, esta fé, que o nosso Mestre Jesus sempre estará conosco. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Rosalva, boa noite. Seja também muito bem-vinda. Então, nós vamos iniciarmos a nossa leitura da noite neste livro que é Jesus no Lar, onde todas as semanas nós estamos aqui na sexta, mas Jesus esteve também todas as semanas na casa de Simão Pedro, passando aos seus amigos, a seus irmãos e também os discípulos, obviamente, todos os ensinamentos de que cabia ali naquele momento para os nossos irmãos. E nesta noite, quem fala é André, que todos os dias, né, sempre, em toda semana, sempre tem um que destaca uma pergunta, um assunto, um tema, para que Jesus possa responder a eles. Boa noite, Rô. Então, vamos lá. Capítulo 32, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a amargura veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Olha só que mensagem. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor
que nos cabe cultivar uns para com os outros. E aqui ele vem afirmar mais uma vez aquilo que foi dito pelo próprio Mestre Jesus, que é: amai o próximo como a ti mesmo, fazendo a ele o que gostaria que ele a ti fizesse. Então aqui mais uma vez ele diz que a escola religiosa jamais, nenhuma delas, vai triunfar com o Pai, se não existir o verdadeiro amor. E viver o verdadeiro amor sem reservas, sem preconceitos, sem discriminação, é amar da mesma forma que Jesus amou. Estamos um pouco distante deste verdadeiro amor, porque nós ainda temos uma certa reserva, preconceitos e discriminações. Mas estamos lutando. Logo, logo vamos conseguir, vamos chegar lá. E continuando, Jesus diz: talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apóstolos, que a sua divina palavra podia ceder, então ele conta, muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos de Deus, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista de cada um. Queriam o domínio, sobre aquilo que cada um pensava e aquilo que cada um defendia. Então, depois de ásperas alterações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, o outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Então achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Então invocaram todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. Nós também somos mais ou menos assim. Nós damos a nossa opinião, queremos que os nossos amigos, companheiros, confiem naquilo que dizemos, mas também querem que prevaleça cada um a sua verdade. Aqui entra a situação que nós temos que respeitar a opinião do outro. Porque se o outro diz, aquilo é verde, aquilo é amarelo, é a cor que ele está enxergando. Nós podemos dizer, bom, eu vejo de uma outra forma, mas nós temos que respeitar o outro. Porque nós usamos, nessa encarnação, nós usamos umas ferramentas que Deus deu a nós, Ele nos presenteou, porque são emprestadas. Muitas ferramentas, utensílios, que nós, os homens, usamos de uma maneira errada. Nós fazemos um mau uso dessas ferramentas. E tudo foi criado para o bem. Temos tantos exemplos, tantas bombas, tantas coisas foram criadas para usar no bem. Mas e em nós? O que é que nós temos de benefício para que a gente possa usar? A mesma mão que acaricia é a mesma que bofeteia. Ela puxa o gatilho, ela introduz a faca, ela faz mau uso da mão. Então nós usamos a nossa mão esbofeteando-as
os menores que não se defendem. Que covardia, não é? Nós puxamos o gatilho e essa puxada de gatilho não é necessário que nós estejamos com uma arma na mão, porque muitas vezes nós destruímos o outro, matamos toda a esperança que o outro tem de uma outra forma. Usando agora uma parábola que eu vou contar, alguns já devem conhecer, mas esta parábola da língua. Nós usamos a língua de tal forma que nós vamos expor aqui esta pequenina parábola. Esopo, um escravo de rara inteligência que servia à casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. E certo dia, estando o seu chefe em companhia de um amigo, discutindo sobre um determinado assunto, eles falavam sobre os males e as virtudes do mundo. E aí chamaram o escravo para que ele respondesse e desse uma opinião, pois cada um deles tinha uma ideia e uma exposição era colocada de tal forma diferente uma da outra. Então Esopo respondeu seguramente: tenho absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda ali no mercado. Então o seu amo permitiu que ele fosse até lá e que trouxesse esta maior virtude da terra. E Esopo voltou carregando um pequeno pacote. Quando abriram neste pequeno pacote, havia pedaços de língua. E o chefe pediu a ele que explicasse o que era aquilo. Então ele diz: a língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados e os conceitos religiosos são espalhados. As boas obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. E aí ele pergunta ao seu amo: você me nega essa verdade? E aí o amigo deste chefe retrucou e disse: já que és tão desembaraçado, traga agora para nós o pior vício do mundo. E novamente foi ele até ao mercado e volta com um pacote semelhante ao primeiro, exatamente com os pedaços de língua. Desapontados os dois, interromperam o escravo, perguntando: de que forma seria esta outra língua que ele lhes trouxe? E aí ele diz: do mesmo modo que a língua é bem utilizada, se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela, tecem-se as intrigas e violências verbais. Verdades mais santas, por ela mesma ensinada, podem ser corrompida e apresentada como anedota vulgar e sem sentido. Através dela, estabelecem-se discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Aí ele pergunta aos dois: podeis refutar o que eu digo? Então, impressionado com a inteligência desse escravo, o seu chefe deu a ele a liberdade, que é o sonho de todos os escravos. E o autor é desconhecido. Então, nesta narrativa, nós podemos refletir bastante sobre nós. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos usando
a nossa palavra para o bem, que o instrumento é a língua. Nós estamos usando bem para poder passar alguns consolos, algumas informações reais para os nossos irmãos, confortando seus corações, ou será que nós estamos usando, como diz o Esopo aqui, de uma forma que desequilibra os nossos irmãos, que então nós podemos causar desequilíbrio nas pessoas, e de um passando para o outro, aqui como ele diz, é uma confusão popular que leva ao desequilíbrio social. Olha só, a nossa maledicência, a nossa inveja, o nosso preconceito, quando às vezes todos nós estamos aqui juntos, né? Nessa reflexão, e eu me incluo também, de repente você está falando com alguém e alguém chega e fala de uma outra pessoa. E você às vezes nem a conhece. E aí começamos e continuamos e endossamos aquilo que o outro diz. Então esta é uma das lições que Jesus quis passar para nós e para a nossa reflexão da noite, nesta leitura da lição 32. Então, continuando, Jesus ainda revela mais algo para esses nossos irmãos. E aí ele diz: e tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, através de todas as ferramentas que cada um usou, não é? Prejudicando as árvores e os animais que lhe sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. Destruíram praticamente com aquelas armas que estavam usando e prejudicaram também os animais. Então o mensageiro visitou o reduto na forma de um homem vulgar. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Então vejam bem, cada um tinha consigo uma ferramenta. Cada um usou da maneira que ali lhe era propício, pois eles tinham madeira, eles tinham pedras, e era o que eles possuíam. E o outro tinha um elemento de minério na mão. Então eles fizeram o maior, como dizemos no vulgar, o maior estardalhaço dentro de essa floresta. Mas não esqueceram de pedir a proteção para suas famílias. Então eles confiavam em Deus, eles acreditavam no poder de Deus, mas entre aquela discussão de que cada um desejava ter a sua opinião como a verdadeira, começaram então a brigar, a discutir. Será que é muito diferente de nós? Será que nós nos comportamos diferente? Porque às vezes nós concordamos com o outro. Na frente, quando nós nos afastamos, nós dizemos, mas ele está errado, o certo sou eu. Essa é a minha verdade. Não é? Então, continuando, ele diz assim, que este anjo, né, que estava na forma de um homem comum, explicou-lhe que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. Então os 3 estavam com razão. E com muita paciência ainda, ele esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens
através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílio para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Olha só, nós podemos nos transformar também. Aqui, no caso, nós podemos ser duros fragmentos de minério. Então, nós somos endurecidos, os nossos corações estão firmes naquilo que nós pensamos, fazemos e agimos. E aí nós podemos usar no trato ao nosso irmão. Aqui ele diz na terra, nas ocasiões da sementeira. Sim, na hora de plantar o amor ao próximo. Porque existe um momento de você sementear a sua opinião, o seu desejo, o seu amor. Porque nem sempre o momento é propício. Nós precisamos esperar que a fruta esteja um pouquinho madura para que a gente possa colhê-la. E então, quando a gente colhe esta fruta, e a gente sempre comenta, quem é em seu lar que tem todos os irmãos que convivem conosco, seja pai, mãe, irmãos, filhos, que têm o mesmo objetivo de vida, que têm a mesma crença e que frequenta a mesma maneira, a religiosidade. Então, nós vamos pensando, quando é que eu vou poder transformar esse meu duro coração de uma forma que eu posso fazê-la se transformar em um utensílio para a terra. Essa terra que é a nossa casa, que é o nosso lar. É aqui que nós semeamos, é aqui que nós plantamos. Então existe a troca dos dois sentidos. Esperemos que o outro esteja maduro, mas também que nós possamos amolecer e colocar dentro do nosso coração toda a bondade para poder passar estas sementes para o nosso irmão. Então, ao segundo, ele ensina-o a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. Então, muitas vezes nós temos em nossas mãos, como ele diz aqui, essa lenha, e nós precisamos lapidar, trabalhar para que ela possa ser uma joia preciosa. Oi, Tainá, boa noite, seja bem-vinda. Tainá, nossa querida, que esteve aqui a semana passada conosco. Seja muito bem-vinda. Então, essas achas de lenha são aqueles pedaços de lenha onde ele usou para se guerrear. Aqui, este nosso anjo orientou-o para que ele fizesse com aquela madeira peças valiosas ao bem-estar. Então, se eles estavam vivendo na floresta, eles poderiam usá-la de tanta forma, como nós podemos também usar este exemplo, porque aqui ele pode converter essas peças valiosas como mesa, cadeira e tantas coisas mais, até o próprio lar, né? E nós também podemos construir com aquilo que temos em nossas mãos, fazer aquelas peças bem valiosas, fazer conosco e fazer para os outros, ir lapidando, ir transformando aquele nosso irmão e também ir nos lapidando e nos transformando. E ao terceiro, ele ensinou a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Olha só que coisa linda! Então ele ensinou o outro a usar aquelas pedras para uma construção, edificar de alguma forma, um abrigo confortável. Então, às vezes, nós temos
em nossas mãos muitas pedras e nós queremos atirá-la, como eles fizeram no início, naquela guerra que eles travaram. Então nós precisamos pegar essas pedras e transformá-la de alguma forma em um serviço para que nós possamos progredir. E não é a pedra em si, mas sim a situação. Como nós dissemos há pouco, aquele coração endurecido, que muitas vezes ele está tão duro, ele está tão seco, e nós não podemos amolecer esse coração para podermos passar para o outro aqueles momentos gostosos que nós podemos fazer ao próximo. Como disse lá no início, amando o próximo como a nós mesmos e fazer a ele aquilo que gostaríamos que ele a nós fizéssemos. Então, às vezes, nós somos turrões e nós não queremos ceder. E cedendo, a gente pode, muitas vezes, pegar essas pedras que estão no nosso caminho, elas estão atravancando a nossa evolução e nós podemos, de alguma forma, transformá-la num benefício tão grande para o nosso progresso e o progresso daqueles que estão convivendo conosco. Por isso, Jesus vem mais uma vez aqui nos ensinar e vem falar sobre as leis de Deus. A lei do trabalho, pois esses irmãos estavam ali sem o trabalho, não estavam utilizando o seu corpo para um fim importante, que é o trabalho. E na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos, verdade, por que o trabalho é imposto ao homem? E ele recebe como resposta que é uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Já imaginaram se a gente não tivesse trabalho? Os nossos membros não se desenvolveriam, ficariam atrofiados. Oi, Ari, boa noite, seja bem-vindo. Nossos membros ficariam atrofiados, sim, imaginem, ficaríamos de que forma? Paralisados. Quando a gente vê algum irmão que porventura passou por algum processo e de repente teve que passar por uma cirurgia, teve que engessar um braço, por exemplo, e às vezes é 30 dias só. Quando você tira aquele gesso, aquela tipóia, enfim, o braço está endurecido. Imagine nós, então, vivendo uma vida sem todo esse movimento, sem essa imposição que Deus nos dá, esse presente que Ele nos dá. E para muitos é uma expiação, mas é também para ir aperfeiçoando a nossa inteligência. E Deus, então, para compensar aqueles que possuem um físico franzino, que não tem muita condição física para o trabalho braçal, Ele concedeu a inteligência. Mas, de qualquer maneira, usando tanto o físico como usando a parte intelectual, tudo isso é trabalho. Então, nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Inclusive no mundo espiritual. Porque muitos dizem, quando eu desencarnar, eu quero sossegar, eu quero parar de trabalhar, porque eu já estou cansado. Lê do engano, porque lá nós trabalhamos muito mais. É claro que com uma leveza, pois não temos o peso do nosso corpo físico. Então, todos nós evoluímos usando a lei do progresso. Todo mundo. Só que nem todos crescem, avançam ao mesmo tempo. Porque cada um é de uma maneira, cada um cresce, cada um evolui a seu tempo.
de acordo com a sua vontade e dependendo do esforço que faz. E é desta forma, pela lei do progresso, que nós vemos que, e temos que seguir esses ensinamentos que é a lei de Deus, uma das. Nós temos que ajudar aqueles que ainda não alcançaram aquilo que nós, muitas vezes por várias encarnações ou pelo esforço que tivemos, nós estamos um pouco à frente. Às vezes não moralmente, mas só intelectualmente. Então a lei do progresso, ela é de tal forma uma sequência nossa para a evolução. Só que nós, como diz aqui, nós nunca crescemos da mesma forma, nunca evoluímos da mesma maneira, porque uns mais, outros menos. E também tem um outro agravante. A nossa evolução intelectual sempre está à frente da moral. Então nós vamos aprendendo um pouco mais e aí nós vamos evoluindo moralmente. Normalmente, uma acompanha a outra. Sempre a intelectual está um pouquinho mais à frente. E seria tão bom quando todos estivessem na mesma situação. Nós vemos em Capela que aqueles irmãos estavam intelectualmente na frente, mas moralmente não. Eles não acompanhavam a evolução daquele planeta. Então eles foram convidados a vir aqui no nosso planeta Terra. E dizem que até hoje existem muitos ainda por aqui. Nós não vamos saber quem são eles, mas muito deles ainda estão por aqui, porque eles não atingiram ainda o grau moral mais elevado para poder ir para o planeta de regeneração. Como nós também ainda não estamos aptos, não sabemos. Cada um se julga da forma que lhe convém, mas acreditamos, eu particularmente, que não estamos ainda prontos, porque nós ainda não amamos da mesma forma que Jesus amou quando aqui esteve. E o que se diz que no planeta próximo que irá ocupar esse local, porque como nós evoluímos, o planeta também evolui. Então, a Terra vai passar de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, para que nós possamos seguir e continuarmos neste planeta, nós precisaríamos estar já amando da forma que o Mestre Jesus amou quando aqui esteve. Mas não fiquemos tristes, porque teremos várias oportunidades, várias reencarnações para poder seguir esta nossa caminhada. E ainda existe, dentro dessas leis, onde esses homens precisariam aprender para poder, eu digo esses homens, nós também, estamos nos incluindo aqui, todos nós. Precisamos seguir todas essas leis para poder avançar, para poder chegarmos aonde é o objetivo do nosso Pai Maior. Mas Loa, seja bem-vindo, boa noite. Então, nós ainda temos em nossa frente a lei da sociedade. São 3 leis que nós citamos aqui, que eu achei mais importante para esse texto, porque todas elas são muito importantes. Então, essa lei da sociedade, na questão 768, os espíritos dizem que nenhum homem dispõe de completa faculdade. Então, nós ainda estamos sempre faltando algo em nós. Então, através dessa convivência
que nós temos, essa diversidade que nós enfrentamos, nós vamos aprendendo uns com os outros. Viu como tudo se encaixa? Tudo vai se encaixando, porque o trabalho vai nos aperfeiçoando e vai mexendo com a nossa inteligência. Cada vez nós vamos descobrindo, dentro daquilo que fazemos, dentro daquilo que alguém nos inspira a fazer, a usarmos a nossa inteligência dentro da tecnologia nova, dentro do trabalho do lar, em todos os trabalhos. E aí vem a lei do progresso, que é onde nós vamos crescendo e evoluindo. E aí vem a lei da sociedade, que nesta lei nós sabemos, como diz aqui os Espíritos, verdade, que nenhum homem dispõe de completa faculdade. Sim, eu posso ser muito boa em matemática, mas não sou em português. Então eu posso ser muito boa em determinadas coisas, mas não tão boas em outras. Todas as pessoas dizem: nossa, eu tenho uma dificuldade para isso, eu tenho uma dificuldade para aquilo, e de repente, nessa diversidade, nós vamos aprendendo com o outro algumas facilidades, pois ele nos dá, como costumamos dizer, aquele macete para que possamos fazer algo. Vamos usar aqui uma receita de bolo? Então, numa receita de bolo, você diz: eu não sei o que acontece, mas o meu bolo não cresce. Aí chega uma amiga e diz assim: mas você faz e coloca no bolo assim, isto e mais aquilo, dessa forma? Não, eu nunca pensei nisso. Pois é, então faça assim. E aí, então, são esses macetes que a gente vai aprendendo e vai fazendo. Eu sempre digo algumas coisas, né, durante o dia a dia, na nossa vida, e aí meu neto vira e fala assim: como você sabe? E eu dou risada, eu falo: pois é que a vida nos ensinou, então a gente ainda sabe. E ainda hoje ele disse: minha mãe sabe tudo, vó, tudo que eu vou fazer a minha mãe sabe. Eu falei: pois é, ela é muito inteligente, sabe mesmo. Então a criança ainda não teve essa vivência, né, nessa encarnação. Mas então a vida vai nos ensinando que esta lei de sociedade, ela é necessária também. Por isso que Deus a colocou dentre as suas leis. Porque imaginemos, se nós vivêssemos isolados do mundo, como nós iríamos crescer e evoluir? Como é que nós estaríamos hoje diante dessa pandemia, cada um dentro do seu lar, colocado lá, junto com seus familiares, sem ter essa oportunidade? E que a pandemia nos proporcionou, através de tantas dores, tanto sofrimento, que isso nós não podemos deixar de avaliar. Mas ela nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo sim com tantos irmãos, fazendo palestras, colocando textos para que a gente possa aprender sempre um pouco mais. E aí aqueles que sabem um pouco mais que nós vêm nos ensinar exatamente aquilo que nós ainda não tínhamos percebido ou que nós ainda não tivemos atingidos. Por isso, cada vez que nós estudamos, nós vamos compreendendo e percebendo de que não sabemos nada. Estamos precisando a todo momento nos aperfeiçoar em todos os sentidos. Então Jesus ainda continua, porque o relógio aqui também, ele não para. Então os contendores, os adversários, compreenderam então que a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou assim para sempre. Então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, eles perceberam e a partir daí
a discórdia nunca mais se fez presente. E aí o mestre fez uma pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Nós aqui temos que fazer mais uma reflexão muito grandiosa. Em matéria religiosa, cada um possui a sua razão. Cada um detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas. Então, nós temos os nossos irmãos católicos, nós que somos espíritas, os que são evangélicos, os que são umbandistas, enfim, todos nós, cada um dentro da sua crença, dentro dessa matéria religiosa que cada um estuda ou professa, tem razão. As suas razões são respeitáveis, porque cada um de nós temos dentro dessa religiosidade um conceito que devemos e um preceito que temos que seguir. Então nós precisamos aproveitar, como diz aqui, no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Jamais censurar aquele que está numa outra, tem uma outra fé religiosa. Cada um dentro daquilo que lhe convém está, com toda certeza. E nós temos que respeitar a todos. E aí ele continua. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitavelmente a riqueza que Deus lhe emprestou. Olha aqui, mais um puxão de orelha, né? Quando nós guardamos as bênçãos do céu, mas não realizamos absolutamente nada de bom em favor do semelhante e em benefício de nós próprios, ele está dizendo aqui que nós nos assemelhamos ao avarento, quando assim agimos, e que nós nos precipitamos no inferno da sede e da fome. E que nós estamos assim, escondendo a riqueza que Deus nos emprestou. Tudo o que temos aqui nos foi emprestado, inclusive o nosso corpo, porque não levamos nada deste mundo. E quando nós desencarnamos, o nosso corpo também fica aqui, no planeta Terra. Então ele diz aqui ainda, por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Então nós às vezes estamos dizendo, eu tenho fé, eu acredito, eu isso, eu aquilo, mas se nós não colocamos esta fé em ação, ele diz aqui, não passa de escura vaidade do coração. Então, se a fé não instrui nem consola, nós estamos aqui, nesta situação, como nos diz o Mestre Jesus. E o que é a fé? A fé vitoriosa é a lição de hoje, a lição 32, em que Jesus vem aqui nos falar. Então, a fé é uma confiança, é uma credibilidade, que ela está intimamente ligada à confiança de algo ou de alguém. Esta é a fé. E ter fé é ter esperança de que algo vai mudar de uma forma bem positiva e para melhor.
Porque, como diz aqui no conto, na fábula de Pandora, quando ela deixa escapar tudo aquilo que não era para ser deixado escapar, ela vê lá no fundinho daquela caixa a esperança. E a esperança é o que nos move. Porque se nós não tivermos esperança, nós não temos confiança e credibilidade no próprio Pai Maior. Porque nem sempre aquilo que acontece conosco é aquilo que nós gostaríamos que aconteça. Por isso nós estamos sempre pedindo tantas coisas para Deus, estamos pedindo aos nossos protetores, aos nossos irmãos benfeitores, mas nem sempre aquilo que nós recebemos é aquilo que nós estamos pedindo, mas é aquilo que nós precisamos naquele momento. Então a fé é aquela confiança que nós temos em Deus, sabendo que Ele jamais nos abandona. E que nós temos então que ter a esperança de que aquela situação irá mudar. E ela vai mudar para melhor, seja da forma que ela for. Neste momento, então, Jesus diz aqui, para encerrar a sua narrativa: pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de Jesus. Então foi André quem de início destacava certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Então foi onde Jesus, que ouvira toda aquela imperturbável tolerância que ele se sentia para a argumentação, e asseverou tão logo se estabeleceu aquele silêncio, onde ele diz: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E esta é onde está a nossa fé vitoriosa, tendo a certeza de que se nós conseguirmos viver o amor sem nenhuma reserva, sem nenhum preconceito e sem discriminações, nós conseguiremos amar ao próximo como Jesus amou. Estamos lutando, estamos tentando. Sabemos que ainda nesse mundo de provas e expiações, nós ainda nos encontramos com um pouco de dificuldade, não é? Cada um de nós acreditamos que vamos, sim, ser um pouco melhores amanhã do que fomos hoje. E que hoje nós estamos um pouquinho melhores do que nós fomos ontem. E imaginemos então em nossas encarnações. Esperemos que possamos vencer esses obstáculos que estão conosco, que nos impedem de avançar, para que na próxima encarnação nós tenhamos a certeza de que nós estaremos melhores. Porque se aqui estamos hoje, da forma que estamos, é porque ontem nós não fomos tão bonzinhos como nós gostaríamos de ser. E assim nós vamos caminhando, lutando vagarosamente, um passo de cada vez, um degrau muito pequeno de cada vez. Dizem nossos irmãos que nós damos um passo para frente e 2 para trás. Mas eu acredito que a gente dê um passo para frente e ficamos ali, estacionados, por um determinado tempo. Depois a gente avança, dá mais um pequenino e assim nós vamos conseguindo avançar aos poucos essa nossa caminhada. Então, meus irmãos, eu vou ler, quando a gente tem esse tempo, eu vou ler
mais uma vez aquilo que Bacelli escreveu neste Evangelho do Chico. Hoje é a lição de 149. Na verdade, não é uma lição de vida, mas é um texto muito pequeno. Então ele diz: estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas, mas a vida da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. Nesta nossa lição, aqui ele diz, que a violência, diz o Chico, a violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos, suscitados por nós, criaturas humanas, mas que a vitória da paz e do amor pertence a Jesus, o Cristo de Deus. Mas nós chegaremos lá, com toda certeza, um dia. Então agora, neste momento, eu peço a todos que se sentirem à vontade e quiserem colocar o seu copo de água para ser fluidificado, faça-o. E também, se quiser colocar o nome aqui no nosso chat, para que depois eu possa passar para essa nossa listagem. E eu sempre digo, quem quiser colocar o nome, por favor, coloque o nome completo da pessoa e que ela receberá com toda certeza essa nossa vibração, esta prece que nos faz, de alguma forma, termos o contato com o nosso Pai, com o nosso Mestre. E essa espiritualidade que conosco está, cada um dentro do seu lar, estamos todos ligados pelo coração, com toda certeza. Então pedimos, Pai, pedimos, Mestre, pedimos a espiritualidade maior, a Bezerra de Menezes, e enfim a toda essa espiritualidade que conosco esteve e ainda se encontra nos orientando e nos amparando, que possamos nós sermos abençoados, recebermos essa energia, e todos esses nossos irmãos, que os nomes se encontram aqui na nossa tela, possam também serem agraciados com as suas bênçãos. Pedimos também a Bezerra de Menezes, com sua equipe, possa colocar dentro da água o néctar necessário para que nós tenhamos os benefícios para o nosso corpo físico. E o lado espiritual, os benfeitores, o Mestre e o Pai, possam derramar as suas bênçãos. Não esquecendo, eu digo, sempre que possam também envolver toda a humanidade, todos esses nossos irmãos que de alguma forma sofrem as dores físicas, aqueles que sofrem as dores morais, aqueles que não têm uma casa para voltar, uma cama para deitar, um travesseiro para repousar a sua cabeça. Que possa eles, Senhor, também serem agraciados pelas suas bênçãos. As nossas crianças nos orfanatos, os nossos velhinhos nos asilos, os nossos irmãos no presídio. Enfim, Senhor, a todos aqueles que, através das suas bênçãos, possam ser lembrados e amparados. E neste momento vos peço, Deus, o nosso Pai, conceda a todos nós a serenidade para que possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Dai-nos coragem também para que possamos modificar aquelas
que ainda podemos. Mas também te pedimos muita sabedoria para que nós possamos perceber as diferenças entre elas. Obrigado mais uma vez a todos pela companhia, pela presença. Agradecemos ao Pai, ao Mestre e à espiritualidade maior que conosco sempre nos ampara, nos orienta e nos dá a felicidade de estar conosco. Obrigado, meu Pai. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, meus irmãos. Obrigado a todos aqueles que aqui conosco, reunidos, estiveram e ainda estão. E aqueles que porventura forem passar ainda para estarem aqui conosco, também queiram e recebam as bênçãos do nosso Pai Maior. Obrigado a todos pelo carinho, pela presença, e aqueles que colocaram o nome aqui certamente será passado para a nossa lista, a nossa tela. E eu desejo a todos um lindo e abençoado final de semana, que nós tenhamos uma semana também abençoada e que cada um de nós possamos, Senhor, ser gratos por esta oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos, sempre com o objetivo de refletir sobre os seus ensinamentos. Um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, se Deus quiser, que será o capítulo 33, o apelo divino. Será dia 9/9. Estaremos aqui reunidos mais uma vez. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos nós. E que assim seja. Boa noite a todos.